O sol começava a se esconder atrás das colinas do Vale dos Vinhedos, tingindo o céu de tons dourados e lilazes, quando Carmen chegou à entrada da imensa vinícola Herrera. O ar frio da serra trazia o cheiro úmido das videiras recém-regadas, e o som distante de pássaros anunciava o fim de mais um dia de trabalho. O portão de ferro se abriu lentamente, e ela respirou fundo antes de entrar, como quem atravessa uma fronteira invisível entre dois mundos. Carmen usava um casaco surrado e carregava nas mãos uma pequena bolsa de tecido, onde guardava o crachá novo e o uniforme dobrado. Era seu primeiro dia como empregada doméstica na casa principal da família Herrera, uma das mais poderosas produtoras de vinho do sul do Brasil. Aos 38 anos, ela já havia passado por muito. 2 filhos criados sozinha, empregos temporários, humilhações silenciosas e uma longa sequência de tentativas de recomeço. Mas ali, diante daquela propriedade que parecia um castelo, algo dentro dela dizia que aquele seria o capítulo que mudaria sua vida. O motorista da vinícola, Mateus, a recebeu com um olhar rápido. "Primeira vez por aqui?" perguntou sem muito interesse. "É, senhor. Vim substituir a moça que saiu na semana passada." Ele fez um gesto com a cabeça. "Então, boa sorte. Aqui dentro, ninguém tem tempo para erro." A frase ficou martelando na cabeça de Carmen enquanto caminhava pelo pátio interno. O casarão principal, com paredes de pedra e janelas de madeira escura, exalava poder e tradição. Tudo ali parecia calculado para impressionar. Quando chegou à porta de serviço, foi recebida pela governanta Helena, uma mulher de meia idade com expressão severa. "Entre. O patrão não gosta de atrasos", disse ela, ajustando os óculos. "Seu quarto é no 2º andar, corredor dos fundos. Começa amanhã às 6. Hoje vai conhecer a casa." Enquanto subiam a escada, Carmen observava os retratos antigos pendurados nas paredes. Homens de terno, mulheres em vestidos de gala, todos com o mesmo sobrenome. Herrera. Família de gente importante, pensou. Helena falava sem olhar para ela. "O senhor Gabriel Herrera é exigente, mas justo. A senhora Daniela, esposa dele, viaja muito por causa dos negócios da vinícola. E o filho deles, Matias, é quem comanda a parte de marketing." "Entendi." "Não repita os erros da última empregada", continuou Helena com um tom mais baixo. "Aqui se valoriza a discrição. Faça seu trabalho, mantenha a distância e não se envolva em conversas que não são suas." Carmen apenas assentiu. Sabia que, naquele tipo de casa, o silêncio era a melhor armadura. Horas depois, quando todos já dormiam, ela não conseguiu pregar os olhos. Pela janela do pequeno quarto, via a névoa subindo dos vinhedos, cobrindo o vale como um lençol branco. O vento trazia o som distante de um piano vindo do salão principal. Uma melodia lenta, melancólica. "Quem toca a essa hora?" Uno pensou intrigada. Na manhã seguinte, às 6 em ponto, Carmen vestiu o uniforme azul escuro e desceu. Encontrou Helena preparando a mesa de café. "O senhor Gabriel toma café às 6h20. Tudo precisa estar pronto antes disso." "Pode deixar", respondeu, apressando-se em organizar as louças. Quando Gabriel Herrera entrou na cozinha, Carmen sentiu o peso da presença dele. Alto, cabelos grisalhos bem aparados, olhar firme. Era o tipo de homem que carregava autoridade no silêncio. "Bom dia, senhor", disse ela, quase sussurrando. "Novo rosto por aqui", respondeu ele, sem desviar os olhos do jornal. "Espero que saiba trabalhar." "Farei o meu melhor, senhor." Helena observava de canto de olho, avaliando cada gesto. Gabriel tomou o café em silêncio e saiu. Carmen respirou aliviada, mas sua paz durou pouco. Assim que ele deixou o ambiente, uma voz fria ecoou atrás dela. "Você é a nova funcionária, não é?" perguntou Daniela Herrera, a esposa. Estava impecável, com um vestido de seda e um perfume caro que deixava o ar denso. "Estou sim, senhora." "Pois bem, espero que saiba o que significa discrição. Nesta casa, há assuntos que não devem ser comentados, principalmente por quem vem de fora. Entendido?" "Sim, senhora." Daniela sorriu de um jeito que não era sorriso, mais um aviso. Depois saiu,
deixando atrás de si um rastro de perfume e tensão. Os dias passaram e Carmen aprendeu o ritmo da casa. Tudo era organizado, cronometrado, quase impessoal. Mas havia algo estranho. Às vezes, à noite, ela ouvia discussões abafadas, vindas do escritório. Vozes baixas, mas carregadas de raiva. Outras vezes via Daniela saindo apressada, com o rosto coberto por óculos escuros, mesmo de madrugada. Certa manhã, enquanto limpava o corredor do segundo andar, Carmen ouviu um som vindo de um dos quartos fechados. Parecia um soluço. A curiosidade venceu o medo e ela se aproximou. A porta estava entreaberta. Dentro, um menino de uns 9 anos chorava sentado no chão, abraçado a um caderno. "Ei, o que aconteceu, amor?" perguntou suavemente. O garoto levantou o olhar assustado. "Não posso falar com você." "Por quê?" A mamãe não deixa." "E o seu nome?" "Henrique." Henrique Herrera, o nome soou familiar. Carmen lembrou que Helena havia mencionado apenas um filho, Matias. Então havia outro. Mas por que ninguém fala dele? Pensou. "Tá tudo bem, Henrique?" "Eu quero ver meu pai, mas ele não vem mais aqui", disse o garoto, enxugando as lágrimas. "Mamãe disse que ele tá bravo comigo." Antes que Carmen pudesse responder, passos soaram no corredor. Daniela surgiu, o rosto rígido. "O que está acontecendo aqui?" "Eu ouvi ele chorando." "Só quis ajudar", explicou Carmen, nervosa. "Você ouviu errado. Meu filho está bem." Ela segurou Henrique pelo braço, firme. "E você? Lembre-se do que te avisei sobre se meter no que não é da sua conta." Carmen baixou a cabeça, mas dentro dela algo queimava. Aquela criança não parecia bem, e aquele olhar triste era impossível de ignorar. Nos dias seguintes, Carmen tentou manter distância, mas o som dos soluços de Henrique voltava todas as noites. Até que um dia, ao entrar para limpar o quarto de hóspedes, encontrou algo escondido debaixo da cama. Um caderno escolar com a capa rasgada. Na primeira página, uma letra infantil dizia: "Querido papai, a mamãe fala que você não quer me ver, mas eu sei que é mentira. Eu vi a foto sua no jornal. Queria que você me levasse para andar de bicicleta de novo. A tia Daniela grita muito comigo. Eu tenho medo dela." Carmen fechou o caderno com o coração acelerado. Aquilo não era um simples desabafo. Era um pedido de socorro. Naquela noite, enquanto caminhava para o quarto, cruzou com Gabriel no corredor. Ele parecia exausto, o rosto tenso. "Boa noite, senhor." "Boa noite, Carmen." Ela hesitou por um segundo. Quase contou o que sabia, mas engoliu as palavras. Se falasse sem provas, podia perder o emprego. E pior, colocar o menino em perigo. Mas o destino não costuma esperar por coragem. 2 dias depois, uma tempestade desabou sobre o vale. Relâmpagos cortavam o céu e o vento fazia os galhos baterem contra as janelas. Durante a madrugada, Carmen acordou com um grito. "Pai!" Era a voz de Henrique. Ela correu até o quarto do menino. A porta estava trancada por fora. Bateu com força. "Henrique!" "Sou eu, Carmen." "O que aconteceu?" Lá dentro, choros e sons de coisas caindo. De repente, silêncio. Desesperada, Carmen pegou um molho de chaves na cozinha e tentou abrir. Quando finalmente conseguiu, o quarto estava vazio. Apenas a janela aberta, a cortina balançando com o vento e um urso de pelúcia caído no chão. Ela correu até o jardim, gritando o nome dele, mas o som da chuva abafava tudo. Gabriel apareceu alguns minutos depois, alarmado. "O que está acontecendo?" "O menino." O Henrique desapareceu. Gabriel empalideceu. "O quê?" "Henrique morreu há 3 anos num acidente de carro." Carmen congelou. O trovão estourou no céu, e por um instante ela achou que não tivesse ouvido direito. "Não, senhor, eu vi ele. Falei com ele. Eu o ouvi chorar, eu o abracei." Gabriel olhou fixamente para ela, o rosto entre o choque e o medo. "Isso é impossível." Mas ao se aproximarem da janela, viram algo na lama do jardim, pequenas pegadas descalças indo em direção ao vinhedo. E no parapeito, um bilhete molhado pela chuva, escrito em letra infantil. "Papai, me ajuda." "Ela tá aqui." Carmen sentiu as pernas tremerem.
Gabriel caiu de joelhos, encarando o papel. A tempestade rugia lá fora, mas dentro da casa o silêncio pesava mais que o vento. E foi assim que o segredo mais sombrio da família Herrera começou a emergir das sombras, trazendo à tona o que todos fingiam não ver. O sol nascia tímido sobre o Vale dos Vinhedos, tingindo as montanhas de um dourado frio e silencioso. As parreiras ainda carregavam o orvalho da madrugada, e o cheiro da terra molhada se misturava ao leve aroma do vinho que fermentava nas barricas. Carmen havia dormido pouco. Desde o episódio do canil, cada ruído a fazia despertar sobressaltada. As palavras de Daniela ecoavam em sua mente. Você é só uma empregada. Se abrir a boca, nunca mais trabalhará em lugar nenhum. Mas naquele amanhecer, algo nela tinha mudado. Havia uma firmeza nova no olhar, a mesma de uma mãe que decide enfrentar o impossível. Enquanto preparava o café da manhã dos funcionários, o rádio da cozinha noticiava a nova conquista da vinícola Herrera. Uma exportação recorde para a França. Daniela era o rosto da campanha, sorrindo nas fotos de revista, erguendo taças diante das câmeras. Carmen desligou o rádio com um gesto brusco. O som do sucesso contrastava com o silêncio de Gabriel, que naquele momento ainda dormia no quarto frio do segundo andar. Subiu as escadas devagar, o coração pesado. Abriu a porta com cuidado. O menino dormia de lado, as muletas encostadas na parede, o ursinho de pelúcia entre os braços. A luz fraca do amanhecer banhava o rosto dele, e Carmen sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ela se aproximou, ajeitou o cobertor e sussurrou baixinho. Você vai ficar bem, meu anjo. Eu prometo, mas promessas, ela sabia, tinham peso. A cada dia, Daniela parecia mais impaciente. Depois da festa da colheita, qualquer erro de Gabriel virava motivo para a humilhação. Às vezes, o castigo era o silêncio. A madrasta fingia que ele não existia, deixava de falar com o menino durante dias. Outras vezes vinha o veneno. Ande direito. Não arraste essas muletas como um velho. Carmen tentava intervir com jeitinho, mas sabia que estava no limite. Naquela semana, Matias voltaria da França. Talvez fosse sua chance. Talvez, se contasse a ele, algo mudasse. Mas e se Daniela o manipulasse de novo? A campainha da casa principal tocou. Era cedo demais para visitas. Carmen desceu as escadas apressada. Ao abrir a porta, encontrou um homem de terno escuro e pasta de couro. Bom dia. Sou o Dr. Alberto Fonseca. A senhora Daniela me chamou. O nome fez o estômago de Carmen revirar. Era o mesmo médico dos papéis que ela havia encontrado dias antes. Daniela desceu logo atrás, impecável como sempre, perfume francês e sorriso ensaiado. Ah, doutor, que bom que veio. Gabriel está lá em cima. Ele está doente? Perguntou Carmen, tentando esconder a atenção. Só um check-up de rotina, respondeu Daniela com doçura falsa. O menino precisa de acompanhamento constante, sabe como é. O doutor subiu as escadas. Carmen ficou parada, o coração disparado. Algo estava errado. Daniela se aproximou, o olhar frio. Você não precisa subir, disse em tom firme. Eu cuido disso. Mas Carmen não obedeceu. Esperou alguns minutos e, quando Daniela se distraiu, subiu silenciosamente. Do corredor, ouviu a conversa. Então, doutor, é importante que o laudo deixe claro que ele apresenta instabilidade emocional, certo? Dizia Daniela. Sim, claro, respondeu o homem. A senhora quer que mantenhamos a mesma linguagem técnica da última vez? Sim, algo que soe convincente. Carmen sentiu o sangue gelar. Aproximou-se da porta entreaberta. O doutor observava Gabriel brincar com um carrinho de madeira. Ele parece perfeitamente lúcido, comentou. Daniela riu baixo. Claro que parece. Ele é bom em fingir. Mas tem crises. Momentos em que grita, quebra coisas, machuca a si mesmo. Eu não grito, tia Dani, protestou Gabriel assustado. Daniela se virou e o olhou com dureza. Cale a boca, Gabriel. O doutor precisa entender seu problema. Carmen não conseguiu mais se conter. Empurrou a porta e entrou. Isso é mentira, gritou. O menino não tem nada disso.
Daniela girou rapidamente, surpresa e furiosa. Saia daqui, Carmen. Não até o senhor ouvir a verdade, disse ela encarando o médico. Esse menino é saudável. Ela está inventando isso para se livrar dele. O doutor recuou nervoso. Daniela respirou fundo, recompondo a máscara de calma. Carmen, você está ultrapassando todos os limites. Vá para o seu quarto antes que eu chame a segurança. Mas Carmen permaneceu imóvel. Chame quem quiser, mas o senhor, apontou para o médico, não vai assinar nada hoje. Houve um silêncio pesado. Daniela cruzou os braços. Pois bem, está demitida. Pegue suas coisas e desapareça daqui antes que eu te acuse de insubordinação e furto. Carmen ficou sem ar. Gabriel começou a chorar. Não, tia Carmen, não vai embora. Carmen o abraçou, a voz trêmula. Eu volto para te buscar, meu amor. Eu prometo. Saiu sob o olhar gelado de Daniela, que sussurrou algo baixo em francês antes de bater a porta. Carmen atravessou o pátio em silêncio, o coração aos pulos. Não sabia o que fazer. Não podia deixá-lo ali. No alojamento dos funcionários, os colegas cochichavam. Ela comprou todo mundo, Carmen, disse Joana, a cozinheira. Ninguém fala nada porque tem medo. E o Matias? Perguntou Carmen. Ele só escuta a mulher. Naquela noite, Carmen fez as malas. Não por medo, mas por estratégia. Se ficasse, Daniela poderia agir com mais facilidade. Se saísse, poderia planejar. Deixou uma carta escondida no ursinho de Gabriel. Eu vou voltar por você. Confie em mim. Dirigiu até a cidade, ficou hospedada num pequeno quarto alugado e começou a reunir tudo o que tinha. Fotos, mensagens, testemunhos. Mas quanto mais juntava provas, mais percebia o poder de Daniela. A mulher tinha contatos em hospitais, juízes, advogados. 2 dias depois, uma notícia no rádio fez Carmen parar tudo. Menor desaparecido no Vale dos Vinhedos. Gabriel Herrera, 6 anos, visto pela última vez na companhia de uma ex-funcionária da vinícola, Carmen Silva. Ela deixou o café cair das mãos. Daniela havia virado o jogo. O nome de Carmen ecoava em todas as rádios e jornais locais. O rosto dela aparecia na televisão, ao lado de uma foto antiga de Gabriel sorrindo, ainda sem muletas. Daniela chorava diante das câmeras teatral. Eu confiei nela como uma irmã. E agora meu filho está em perigo. Carmen assistia escondida de um quarto de pensão, o corpo inteiro tremendo. Em perigo? Repetia mentalmente enquanto lembrava do menino trancado no canil. O mundo estava de cabeça para baixo. Ela, a única que havia protegido a criança, agora era caçada como criminosa. Naquela noite, o vento uivava forte. Carmen ficou sentada na cama, com a luz apagada, o celular nas mãos. As fotos dos laudos falsos estavam lá, mas o medo pesava. Se fosse até a polícia, Daniela manipulava tudo. Se fugisse, viraria prova de culpa. Então o telefone vibrou. Um número desconhecido. Carmen. A voz era masculina, calma. Meu nome é Padre Miguel. Carmen levou alguns segundos para reagir. Padre Miguel, o senhor ainda lembra de mim? Claro, filha. O tempo não apaga o bem que alguém faz. Eu vi seu nome nas notícias. Sei que não faria mal a uma criança. Ela chorou pela primeira vez em dias. Padre, eu só tentei proteger o menino. Eu acredito. Venha até mim. Tenho abrigo na paróquia de São Francisco, em Uruguaiana. Ninguém vai te procurar aqui. Era arriscado, mas era a única voz sincera que ouvira em muito tempo. Carmen limpou as lágrimas, pegou o pouco dinheiro que restava e saiu pela madrugada no seu velho Fusca azul. As luzes da cidade foram ficando para trás, substituídas por curvas escuras e longas estradas desertas. Durante a viagem, pensou em Gabriel. No medo dele, na doçura da voz quando chamava tia Carmen. E imaginou o menino sozinho com Daniela, talvez sendo punido por crimes que nem entendia. A cada quilômetro, o motor do Fusca parecia um batimento acelerado do coração. Ao amanhecer, chegou à paróquia. O Padre Miguel era o mesmo homem de sempre, franzino, com mãos firmes e olhos bondosos. Meu Deus, Carmen, o que fizeram com você? Disse abraçando-a. Preciso de ajuda, padre. Não só por mim, pelo Gabriel.
Ela vai acabar com ele. O padre ouviu em silêncio toda a história. Quando Carmen terminou, ele respirou fundo. Eu conheço uma advogada em Porto Alegre, Dra. Raquel Zimmermann. Ela defende casos de abuso infantil e maus tratos. Se há alguém que pode enfrentar essa mulher, é ela. Mas como vou até lá? A polícia está me caçando. Tenho um amigo caminhoneiro. Ele leva doações para abrigos. Pode te esconder entre as caixas. Horas depois, Carmen estava deitada na carroceria do caminhão, entre sacos de arroz e cobertores. Cada buraco na estrada fazia o coração dela saltar. Quando o caminhão parou em uma barreira policial, ela apertou as mãos e rezou em silêncio. A lona se ergueu. Uma lanterna iluminou por segundos o interior da carroceria. Pode seguir, disse o policial. Carmen soltou o ar que prendia. 10 horas mais tarde, chegaram a Porto Alegre. O caminhoneiro, um senhor de barba branca chamado Joca, deixou-a num abrigo simples, comandado por freiras. Lá Carmen descansou pela primeira vez em dias. Dormiu pouco, mas o suficiente para sonhar com Gabriel correndo livre entre as parreiras. Um sonho que partia o coração, porque ele nunca mais correra. Na manhã seguinte, foi ao encontro da doutora Raquel. O escritório ficava no centro histórico, em um prédio antigo com janelas altas. A advogada era uma mulher de semblante firme, voz tranquila e olhar que parecia ver além das palavras. O padre me contou o essencial, disse ela. Agora preciso dos detalhes. Carmen mostrou as fotos no celular. Esses são os laudos falsificados, assinados pelo Dr. Alberto Fonseca. E aqui... Ela deslizou outra imagem. Os documentos da interdição. Ela queria assumir os bens do menino. Raquel examinou cada página com atenção. Isso é grave, Carmen. Muito grave. Mas você precisa saber que legalmente fugiu com uma criança. É crime. Eu sei, respondeu a voz baixa, mas firme. Prefiro ser chamada de criminosa do que cúmplice. A advogada assentiu devagar. Vamos reunir provas. E precisamos que o pai, Matias, saiba a verdade. Ele está na França. E Daniela o controla. Então vamos trazê-lo de volta com o que temos. Quando Carmen saiu do escritório, o céu de Porto Alegre estava pesado, prenunciando chuva. Ela sentia medo, mas também uma centelha de esperança. Até que o celular vibrou. Uma mensagem sem remetente. Encontrei o menino. Agora é só questão de tempo, Carmen gelou. Abriu a foto anexada. Gabriel sozinho no quarto do abrigo. O coração dela disparou. Alguém havia descoberto o esconderijo. Correu de volta ao escritório da advogada. Dona Raquel, ela sabe. Daniela sabe onde ele está. Raquel pegou o telefone e ampliou a imagem. No reflexo da janela, dava para ver parte de uma placa de rua. Essa foto foi tirada daqui, de Porto Alegre. Ela tem gente te vigiando. Precisamos sair agora. As duas correram pelas escadas. Lá embaixo, viaturas se aproximavam. Fugiram pelos fundos, atravessando um beco úmido até o carro de Raquel. Em minutos, já estavam no abrigo. Irmã Terezinha, aflita, as recebeu. Vieram 2 homens perguntando por vocês. Disseram ser da polícia, mas... Ela hesitou. Um deles usava terno caro demais para policial. Carmen correu até o quarto de Gabriel. Ele estava sentado no chão, desenhando. Tia Carmen! Exclamou sorrindo. Ela o abraçou com força. Temos que ir, meu amor, agora, de novo. Perguntou o menino cansado. Só mais um pouco, prometo. Raquel já esperava no carro. O motor ligou antes mesmo das portas fecharem. O céu abriu em chuva grossa. Enquanto saíam da cidade, Carmen olhou pelo espelho e viu ao longe as luzes vermelhas de outra viatura se aproximando. Rodaram até o cair da noite, por estradas cada vez mais estreitas, até chegarem ao sítio de uma cliente da advogada, Dona Irene, uma senhora de cabelos brancos e mãos de terra. Aqui vocês estão seguras, disse ela, levando-as para dentro da casa simples de madeira. Ninguém vai procurar por uma fugitiva num lugar esquecido como este. Naquela noite, Gabriel dormiu profundamente, pela primeira vez em dias. Carmen ficou acordada, sentada ao pé da cama, observando o menino respirar. Lá fora, o som dos grilos e da chuva misturava-se ao eco distante de trovões. No dia seguinte, Raquel recebeu uma ligação. É Matias Herrera, disse cobrindo o telefone com a mão.
Ele viu as provas. Está voltando ao Brasil. Carmen sentiu um nó na garganta. Ele acredita? Não completamente. Mas quero ouvir você. Horas depois, enquanto o sol se punha, Raquel desligou outra ligação. Ele está a caminho de Porto Alegre. Quer encontrá-la amanhã, na Redenção. Carmen olhou para Gabriel brincando com um cachorro no quintal. Então é amanhã. Ou ela vence, ou a verdade finalmente aparece. A brisa fria trouxe o cheiro doce das bergamotas do pomar. Carmen olhou o horizonte dourado e fechou os olhos por um instante. Seja o que Deus quiser, murmurou. O céu de Porto Alegre amanheceu encoberto por nuvens cinzentas. Um vento frio soprava do Guaíba, carregando o cheiro de chuva e de presságios. Carmen acordou cedo. A noite fora longa e inquieta. Cada ruído parecia um prenúncio. A reunião com Matias estava marcada para as 3 da tarde, no Parque da Redenção. Era o momento que ela temia e esperava desde o início da fuga. No pequeno quarto do sítio, Gabriel ainda dormia profundamente. O rosto sereno do menino contrastava com o turbilhão de pensamentos que a consumia. Carmen acariciou-lhe os cabelos e sussurrou. Hoje tudo vai mudar, meu amor. Dona Irene trouxe café preto e pão de milho recém-assado. Raquel revisava os documentos sobre a mesa. Cópias impressas dos laudos falsificados, transferências bancárias, e-mails interceptados, testemunhos dos empregados da vinícola. Matias não é um homem fácil de convencer, disse a advogada. Foi criado num mundo de contratos e aparências. Daniela sabe manipular esses dois como ninguém. Mas quando um pai vê a verdade nos olhos do filho, nenhuma mentira resiste. Carmen assentiu, apertando a xícara entre as mãos. Ele precisa ver o que ela fez. Só isso. Às 2h30, o carro de Raquel parou diante dos portões do parque. A chuva fina começava a cair. Famílias se abrigavam sob guarda-chuvas coloridos. Crianças corriam pelo gramado enlameado, rindo. Gabriel observava tudo pela janela com uma mistura de curiosidade e medo. Papai vai brigar comigo? Perguntou. Não, querido. Ele vai te ouvir, respondeu Carmen, embora nem ela acreditasse completamente. Quando o relógio marcou 3 horas, um homem de terno escuro surgiu ao longe. Caminhava rápido, com o rosto marcado por noites sem sono. Era Matias Herrera. Carmen sentiu o coração bater forte. Matias parou a alguns metros, sem saber o que dizer. O silêncio pesava entre eles. Então Gabriel largou as muletas e correu, cambaleando. Papai! Matias o pegou no colo, abraçando-o com força, os olhos marejados. Meu filho, você está bem? Carmen observava a cena com os olhos úmidos. Matias se voltou para ela, confuso e tenso. Carmen, o que você fez? Por que fugiu com ele? Ela respirou fundo. Porque se eu não fugisse, ele não estaria vivo. Sua esposa estava planejando interná-lo, Matias. Ela falsificou laudos, mentiu para médicos e juízes. Ele balançou a cabeça incrédulo. Daniela me disse que você estava desequilibrada, que tinha se apegado demais ao Gabriel. Eu me apeguei sim, porque ele precisava de alguém que o visse. Raquel interveio com firmeza. Senhor Herrera, veja com seus próprios olhos. Entregou-lhe os papéis, um por um. Matias folheou as folhas lentamente, o rosto empalidecendo a cada página. Quando chegou à assinatura do Dr. Fonseca, ergueu os olhos, a voz embargada. Isso é real? Infelizmente, respondeu Raquel. E temos testemunhas dispostas a confirmar. Matias olhou para o filho, depois para Carmen. Meu Deus! Gabriel segurou a mão do pai. Papai, a mamãe Dani me trancava com os cachorros. Eu tinha medo, mas a tia Carmen sempre me salvava. A voz do menino foi a faca final que rasgou o véu de engano. Matias o abraçou novamente, lágrimas correndo livremente. Nunca mais, filho. Nunca mais ela vai te tocar. Carmen chorava em silêncio. O peso que carregava por meses começava a se dissolver, mas o alívio durou pouco. Ao longe, um som de sirene se aproximava. Raquel olhou por cima do ombro e praguejou. A polícia, viaturas cercaram o parque. Homens desceram apressados, armas em punho. Um delegado gritou.
Carmen Silva, você está presa por sequestro de menor. O mundo pareceu parar. Gabriel gritou, tentando alcançar Carmen, mas 2 policiais a seguraram pelos braços. Não, Matias avançou. Ela não sequestrou ninguém. Sou o pai da criança e estou aqui por vontade própria. O delegado hesitou. Senhor Herrera, temos uma denúncia formal e um mandado assinado por um juiz. Raquel ergueu a credencial de advogada. Mandado obtido com base em documentos falsos. Temos provas de corrupção, mas não adiantou. Carmen foi algemada diante do menino, que chorava e se debatia. Fica bem, meu amor, disse ela tentando sorrir. Seu pai vai cuidar de você agora. Enquanto a viatura se afastava sob a chuva, Carmen viu pela última vez o pequeno rosto de Gabriel colado à janela do carro de Matias, gritando por ela. Na delegacia, o cheiro de ferro e desinfetante a fez sentir náusea. Foi colocada numa cela fria. Horas depois, o som de saltos ecoou no corredor. Ela apareceu na frente das grades impecável, vestida de branco, com o sorriso de quem venceu. Olá, Carmen. Vim ver pessoalmente o fim da sua farsa. Carmen se ergueu, as algemas tilintando. Matias já sabe. Ele viu as provas. O sorriso de Daniela vacilou por um instante, mas ela se recompôs. Fotos manipuladas. Testemunhas compradas. Você acha que algum juiz vai acreditar em uma faxineira? Eu não preciso que acreditem em mim. O Gabriel falou a verdade. Daniela se aproximou das grades, a voz baixa e venenosa. Acha mesmo que um menino aleijado vale mais do que eu? Eu trabalhei por essa vida. Não vou deixar um bastardo arruinar o que conquistei. Carmen cerrou os punhos. Ele é só uma criança. Justamente por isso é fácil calá-lo, sussurrou Daniela, antes de sorrir friamente e se afastar. Quando ela saiu, Carmen desabou no banco, o peito queimando de raiva e impotência. Parte 3B. Final da parte 3 completa. Horas depois, Raquel entrou, acompanhada de Matias. Ele parecia devastado. Oh, Carmen! Me perdoa, disse segurando as grades. Eu devia ter ouvido você antes. Já falei com o delegado. Você não vai ficar aqui. E o Gabriel? Perguntou ela, ofegante. Está comigo, seguro-a. Raquel abriu a pasta que trazia. Matias já assinou uma declaração formal, confirmando os maus tratos e denunciando Daniela. Amanhã mesmo ela será chamada a depor. No dia seguinte, as manchetes mudaram de tom. Empresário denuncia esposa por maus tratos e falsificação de documentos. A narrativa pública começou a se inverter. Funcionários da vinícola vieram a público. O jardineiro contou sobre o canil. A cozinheira confirmou os castigos. Daniela tentou contra-atacar com entrevistas emocionadas, mas o país já não acreditava nela. E quando o Dr. Fonseca foi preso por falsificação de laudos, o castelo de mentiras desabou. Uma semana depois, Carmen foi libertada. Na porta da delegacia, uma multidão a esperava. Jornalistas, curiosos, e no meio deles, Gabriel de muletas correndo na direção dela. Tia Carmen! Gritou, atirando-se em seus braços. Ela o segurou, soluçando. Eu te disse que ia voltar. Matias aproximou-se emocionado. Você salvou meu filho. E me salvou também. O tempo passou. Daniela foi condenada a 8 anos de prisão. Carmen foi oficialmente absolvida, reconhecida como heroína civil. A vinícola Herrera voltou a florescer, não por causa dos lucros, mas pela paz que voltara àquelas terras. Num fim de tarde dourado, Carmen e Gabriel trabalhavam no jardim plantando mudas de jabuticabeira. Cada árvore é um recomeço, dizia ela. Oh, então essa é a nossa árvore, respondeu o menino sorrindo. Matias os observava à distância, o coração leve pela primeira vez em anos. O vento balançava as folhas jovens, e o som do riso de Gabriel ecoava entre as parreiras como um hino de vida. Carmen ergueu o rosto para o céu e fechou os olhos. Pela primeira vez, não havia medo, apenas gratidão e o Vale dos Vinhedos, com seu aroma de uvas e promessa de novos começos, guardava em silêncio a história da mulher simples que enfrentou o poder, o medo e a injustiça. E venceu.
O inverno se despedia do Vale dos Vinhedos, e a névoa matinal começava a se dissipar entre as colinas cobertas de parreiras. Um novo tempo nascia ali, silencioso, mas cheio de promessas. Desde o julgamento, a vinícola Herrera não era mais a mesma. As pessoas voltaram a sorrir, os empregados recuperaram a dignidade e até o ar parecia mais leve. Carmen caminhava devagar pela trilha que ligava a casa principal ao galpão de produção, com um cesto de flores brancas nas mãos. As mesmas flores que Gabriel escolhera para plantar no jardim em memória de Helena, a mãe que ele mal lembrava, mas que todos diziam ter um coração bondoso. O menino crescia rápido. Aos 7 anos, já conseguia andar pequenas distâncias sem as muletas, sustentando-se com determinação admirável. Sua risada ecoava entre as vinhas como um sinal de vitória. Carmen o observava com um orgulho que não cabia no peito. Na varanda, Matias lia o jornal, uma xícara de café fumegante à sua frente. Quando viu Carmen, sorriu. Um sorriso simples, humano, como raramente se permitira antes. Dormiu bem? Como há muito tempo não dormia. Ela pousou o cesto sobre a mesa. As uvas estão lindas este ano. É. O solo responde à paz, Carmen. Ele dobrou o jornal. E acho que a casa também. Havia algo diferente em Matias. O homem que antes se escondia atrás de contratos e cifras, agora passava os dias ao lado do filho, acompanhando suas terapias, ensinando-o a cuidar das parreiras, a provar o mosto, a reconhecer o cheiro do vinho novo. A dor transformara-o em alguém melhor. Naquela manhã, Gabriel apareceu correndo, trazendo uma folha de papel colorida. Tia Carmen, olha, eu fiz um desenho para você. Ela se abaixou para olhar. Era um desenho simples, mas cheio de cor. Ela, Gabriel e Matias, de mãos dadas em frente à vinícola, com um sol enorme no céu. Que coisa mais linda, meu amor. Carmen sorriu emocionada. É a nossa família agora, disse ele, com naturalidade. Matias olhou para o filho surpreso e tocado. É, Gabriel. A nossa família. Nos dias que se seguiram, a vinícola virou um símbolo de superação. A imprensa, que antes buscava tragédias, agora contava a história de coragem e esperança. Reportagens mostravam Carmen como a mulher que enfrentou o poder e venceu, mas ela nunca se acostumou com os holofotes. Recusava entrevistas, evitando falar de si. Quando perguntavam por que arriscou tudo, respondia com a serenidade de quem conhece o valor do silêncio. Porque ouvia um choro que ninguém quis ouvir. Ainda assim, havia feridas que o tempo demoraria a fechar. Às vezes, Carmen acordava no meio da noite com o eco das sirenes, o barulho das grades, a voz de Daniela zombando em sua memória. Nessas horas, caminhava até o quarto de Gabriel e o observava dormir. Aquilo bastava para lembrá-la de que tudo valera a pena. Daniela estava presa em uma penitenciária feminina em Porto Alegre. Tentou recorrer da sentença, mas todos os pedidos foram negados. De dentro da cela mandara cartas, que Carmen se recusou a ler. Matias, por ordem judicial, havia obtido uma medida definitiva que a impedia de qualquer contato com o filho. Em contrapartida, a vida seguia. Matias dedicava-se não apenas à vinícola, mas também ao projeto que Carmen havia inspirado. Instituto Helena, uma ONG criada em nome da primeira esposa, voltada para proteger crianças vítimas de abuso e negligência. Gabriel adorava visitar o lugar. Papai, um dia quero ajudar as crianças também, dizia ele. Quero que elas aprendam a desenhar e plantar árvores. E vão aprender, meu filho, respondia Matias. Com você como exemplo. Numa tarde fria, uma jornalista insistiu em visitar a vinícola para fazer uma reportagem sobre o instituto. Carmen, relutante, acabou aceitando acompanhá-la pelo jardim. Dona Carmen, como se sente sendo vista como uma heroína nacional? Perguntou a repórter, microfone em mãos. Heroína? Não. Carmen deu um sorriso tímido. Eu só fiz o que qualquer mãe faria, a jornalista insistiu. A senhora mudou o destino dessa família. Salvou uma criança, enfrentou gente poderosa. Não se sente orgulhosa? O orgulho não salva ninguém. O amor, sim. A resposta virou manchete no dia seguinte.
e, por ironia, fez com que mais pessoas se aproximassem da vinícola, não apenas para comprar vinho, mas para conhecer a mulher por trás da história. Carmen começou a receber cartas de mães de todo o país, agradecendo por dar coragem a elas. Mas para ela, o verdadeiro prêmio era ver Gabriel sorrindo. Numa noite de outono, Matias preparou um jantar especial. A mesa estava posta com velas e taças de cristal. — O que é isso tudo? — Santo, perguntou Carmen, confusa. — Uma celebração, respondeu ele. Hoje faz exatamente 1 ano desde o dia em que você salvou meu filho. Carmen hesitou. Não precisava. Precisava sim. Ele se levantou, pegando uma pequena caixa de madeira sobre a mesa. Gabriel e eu temos um presente para você. Dentro da caixa havia uma medalha prateada gravada com as palavras "Pela coragem de ouvir o que o mundo silenciou". Carmen levou a mão à boca, emocionada. Eu não mereço isso. Merece, e muito. Matias segurou sua mão. Você devolveu a vida ao meu filho. A emoção pairou no ar. Por um instante, Carmen sentiu algo novo no olhar dele. Algo mais profundo que gratidão. Mas desviou o olhar constrangida. Eu só fiz o que era certo. Matias respeitou o silêncio, mas dentro dele algo havia mudado para sempre. Parte 4b. Conclusão da parte 4 completa. As estações passaram. Gabriel crescia, forte e curioso. As muletas tornaram-se cada vez menos necessárias. Nas manhãs ensolaradas, ele ajudava os trabalhadores do campo, aprendeu a identificar o ponto certo da uva e dizia que um dia seria enólogo, igual ao papai, mas com coração de tia Carmen. Certa tarde, enquanto o menino brincava entre as parreiras, Carmen e Matias caminhavam lado a lado, observando o horizonte dourado pelo pôr do sol. Nunca pensei que o silêncio pudesse ser tão bonito, disse ela. Antes, o silêncio era medo. Agora é paz. Ele parou, olhando para o vale. Sabe, Carmen, por muito tempo achei que a riqueza era medida em hectares e garrafas vendidas. Hoje entendo que a verdadeira fortuna está aqui. Apontou para o coração. E você me ensinou isso. Carmen sorriu sem palavras. O vento frio balançava os cabelos grisalhos dela, e Matias percebeu o quanto aquela mulher simples se tornara a alma da casa. Na primavera seguinte, Gabriel completou 8 anos. A festa foi simples, mas cheia de amor. Crianças do Instituto Helena vieram, correram entre as árvores, pintaram flores em cartolinas coloridas. Quando o bolo foi trazido, Gabriel fez um pedido em silêncio. Carmen o olhou curiosa. O que você pediu, meu amor? Que a gente nunca mais se separe. Carmen o abraçou forte. Nunca, meu anjo, nunca! Matias observava de longe, sorrindo, e entendeu que aquele menino e aquela mulher haviam curado o que a dor e a culpa haviam deixado em ruínas. Meses depois, o Instituto Helena recebeu um prêmio nacional por seu trabalho. Carmen foi convidada a subir ao palco para receber a homenagem ao lado de Matias e Gabriel. O auditório aplaudia de pé. Luzes, câmeras, aplausos, mas no meio de tudo isso, ela só enxergava o rosto do menino que um dia salvara. Naquela noite, de volta ao vale, Carmen caminhou sozinha entre as parreiras iluminadas pela lua. O som distante do rio misturava-se ao farfalhar das folhas. Ela fechou os olhos e agradeceu em silêncio. O passado, com todas as dores, finalmente havia se transformado em raiz. E no alto das colinas do Vale dos Vinhedos, a história de Carmen Silva, a mulher que ouviu o choro que ninguém quis ouvir, tornou-se lenda. Um conto sussurrado entre os vinhedos sobre coragem, amor e a certeza de que até o coração mais simples pode mudar o destino de um império. O Vale dos Vinhedos parecia outro lugar 10 anos depois. As colinas estavam mais verdes, o vento mais doce e o som das máquinas modernas misturava-se ao canto dos pássaros. A vinícola Herrera prosperava como nunca. O vinho Aurora de Helena, lançado em homenagem à primeira esposa de Matias e à força das mulheres da casa, havia conquistado prêmios internacionais. Mas o que realmente dava alma à propriedade era a presença de Gabriel
e Carmen. Aos 16 anos, Gabriel era um jovem alto, com o mesmo sorriso doce de quando era criança. Caminhava com naturalidade. Apenas um leve desequilíbrio denunciava as marcas da poliomielite. Fazia palestras em escolas, incentivando outras crianças com deficiência a não desistirem dos seus sonhos. Na parede principal do Instituto Helena havia uma grande fotografia. Carmen e Gabriel, de mãos dadas no jardim, cercados por crianças sorrindo. Abaixo, uma frase escrita em letras douradas: proteger uma vida é plantar esperança onde antes só havia medo. Carmen agora tinha 61 anos, cabelos grisalhos bem cuidados e um olhar sereno que transmitia sabedoria. Embora continuasse simples, tornara-se uma figura pública, convidada para congressos e programas de televisão. Falava pouco, mas cada palavra sua carregava o peso da experiência. Naquela manhã, o instituto estava em festa. Gabriel receberia um prêmio do governo estadual pelo seu trabalho social. As crianças ensaiavam músicas, voluntários organizavam o salão e jornalistas se aglomeravam à porta. Carmen tentava coordenar tudo, enquanto Matias observava de longe, orgulhoso. Você se tornou o coração deste lugar, disse ele, aproximando-se. Vem você, o seu pulmão. Ela sorriu. Foi você quem deu o fôlego para tudo isso existir. Matias balançou a cabeça. Foi você quem me ensinou a respirar de novo? Os dois trocaram um olhar silencioso. Entre eles havia um vínculo que ia além das palavras. Um amor maduro, contido, nascido da dor e regado pela gratidão. Nenhum dos dois ousava nomeá-lo, mas ambos sabiam que existia. Durante a cerimônia, Gabriel subiu ao palco para discursar. A plateia ficou em silêncio. Quando eu era pequeno, eu achava que ser diferente era ruim, começou ele. Achava que as pessoas iam rir de mim por causa das minhas muletas, por eu não poder correr como os outros. Mas aí conheci alguém que me ensinou que a diferença é o que torna a gente único. Olhou para Carmen, que estava sentada na primeira fila, as mãos cruzadas no colo. Essa pessoa me ensinou que o amor verdadeiro é aquele que não tem medo. Que coragem não é gritar, é proteger em silêncio. Já Carmen, esse prêmio é seu! O auditório explodiu em aplausos. Carmen levantou-se emocionada e o abraçou no palco. Era o tipo de momento que não cabia em fotografias, apenas em corações. Após o evento, enquanto todos comemoravam, Matias recebeu uma ligação inesperada. O número era internacional. Herrera atendeu, com o tom profissional de sempre. Do outro lado, uma voz feminina respondeu em francês. Olá, Matias. Faz muito tempo, ele gelou. Daniela? O nome ecoou em sua mente como um fantasma. Havia 10 anos que não ouvia aquela voz. Ela cumprira a pena no presídio de Porto Alegre e fora deportada para a França, proibida de retornar ao Brasil. Ou pelo menos era o que diziam os papéis. O que você quer? Perguntou ele, a voz fria. Paz, talvez. Daniela suspirou. Estou doente, Matias. Câncer. Os médicos dizem que não tenho muito tempo. Preciso te ver. Preciso ver o Gabriel. Matias sentiu o chão ceder sob os pés. Depois de tudo o que fez, ainda tem coragem de pedir isso? Só quero me despedir. Ele desligou, o coração acelerado. Por horas ficou em silêncio, sem saber se contava a Carmen. Quando finalmente o fez, ela reagiu com calma. Se for verdade que ela está doente, negar esse encontro pode trazer arrependimentos. Você acha que devo deixar ela ver o Gabriel? Acho que ele tem o direito de escolher. Gabriel ouviu tudo e ficou em silêncio por longos minutos. Eu quero vê-la, disse por fim. Não porque a perdoei, mas porque quero olhar nos olhos dela sem medo. No fim da tarde seguinte, o vento frio trazia o cheiro das vinhas recém-regadas. Um carro preto parou em frente à vinícola. Da porta traseira, desceu uma mulher magra, pálida, com lenço na cabeça e óculos escuros. Era Daniela. Carmen observava de longe, o coração dividido entre raiva e compaixão. Matias ficou ao lado de Gabriel, tenso. Daniela retirou os óculos. Os anos haviam sido cruéis com ela. As rugas marcavam seu rosto outrora impecável, e os olhos azuis perderam o brilho altivo.
Gabriel, murmurou com a voz trêmula. Você cresceu tanto, o rapaz manteve distância. Por que veio? Porque eu precisava dizer que sinto muito. Eu era uma mulher amarga, com medo de perder tudo. E você me lembrava daquilo que eu nunca consegui ser. Amada de verdade. O silêncio pesou. Carmen deu um passo à frente, mas Gabriel levantou a mão, pedindo para continuar. Você me machucou, disse ele, a voz firme. Mas eu sobrevivi e aprendi a não te odiar. Ódio te prende e eu quero ser livre. Daniela chorou em silêncio. Você tem o coração da sua mãe e da Carmen. Eu tenho o meu coração, respondeu Gabriel. E ele aprendeu a perdoar, mas não a esquecer. Ela assentiu resignada. Então olhou para Carmen. Você venceu. Não, Carmen respondeu com serenidade. O amor venceu. Daniela tentou sorrir, mas tossiu forte. Matias a ajudou a se sentar num banco próximo. Vou mandar chamar um médico. Não precisa, sussurrou ela. Eu só queria ver vocês uma última vez. O sol se punha atrás das colinas quando Daniela se despediu. Obrigada por cuidarem do meu erro. Olhou para Gabriel. E obrigada por não ser como eu. Ela voltou para o carro e partiu lentamente. Nos meses seguintes, a vida retomou o ritmo. Gabriel concluiu o ensino médio e decidiu estudar fisioterapia, inspirado pelas pessoas que o ajudaram na recuperação. Carmen chorou de orgulho ao vê-lo partir para Porto Alegre, onde cursaria a faculdade com bolsa integral. Promete me ligar todo dia? Perguntou ela no portão. Prometo, tia Carmen. E quando eu me formar, volto para cuidar do instituto. Matias observava de perto, silencioso, mas com o peito cheio de emoção. Com Gabriel fora, a vinícola parecia mais vazia, mas também mais serena. Carmen se dedicava ao instituto e às novas plantações de uvas orgânicas. Em uma dessas manhãs, enquanto organizava relatórios, recebeu uma carta. O remetente era francês. Era de Padre Laurent, um capelão do Hospital Saint-Roch, em Marsella. A mensagem era curta e delicada. Prezada senhora Carmen, escrevo para informar que senhora Daniela Lunte Herrera faleceu em paz há 2 semanas. Antes de partir, pediu que eu entregasse à senhora um envelope guardado em seu nome. Disse apenas, entregue à mulher que salvou o que eu destruí. Dentro do envelope havia uma fotografia antiga de Helena, Matias e um bebê nos braços. Gabriel, ainda recém-nascido. No verso, uma anotação trêmula, escrita pela própria Daniela. Perdi tudo tentando ser alguém que não era. Você me venceu porque nunca esqueceu quem é. Cuide deles por mim. Carmen ficou longos minutos olhando a foto, lágrimas silenciosas escorrendo. Não havia rancor, apenas compaixão. Daniela, no fim, também havia sido vítima do próprio vazio. Quando contou a notícia a Matias, ele apenas assentiu com um suspiro. Que Deus a perdoe. Naquela noite, os dois foram até o campo mais alto da propriedade. O céu estava limpo e as estrelas pareciam mais próximas do que nunca. Sabe, Carmen, disse Matias, olhando para o horizonte. Às vezes penso que Helena, Daniela e você foram como as 3 estações da minha vida. Primavera, tempestade e colheita. Carmen sorriu, emocionada. E qual vem depois da colheita? A paz. Ele estendeu a mão e segurou a dela. Não havia necessidade de promessas. Apenas a certeza de que o tempo já havia unido seus destinos. Meses depois, Gabriel voltou para casa durante as férias da faculdade. Estava mais maduro, o rosto sereno, o andar firme. Trouxe presentes, histórias e uma notícia. Quero abrir um novo centro de reabilitação dentro do Instituto Helena. E quero dar o nome de Centro Carmen Silva. Carmen riu, surpresa. Não, meu filho. Eu não preciso disso. Mas o mundo precisa saber quem me ensinou o que é amor de verdade. Matias se aproximou, colocando a mão no ombro do filho. Ele tem razão. O projeto foi inaugurado meses depois, com autoridades, imprensa e dezenas de crianças em reabilitação. No discurso de abertura, Gabriel disse: esta é a casa de quem nunca desistiu de amar, mesmo quando tudo parecia perdido. Carmen, emocionada,
Olhou para ele e pensou em quantas vidas um simples gesto de coragem pode transformar. O vento soprou entre as parreiras, espalhando o cheiro doce das uvas maduras. No horizonte, o sol se punha em tons dourados e lilazes. O Vale dos Vinhedos se tornou mais que um lugar. Era o símbolo de uma promessa cumprida, que o amor verdadeiro sempre floresce, mesmo nas terras mais machucadas. O céu do Vale dos Vinhedos amanhecia em tons de ouro e lavanda. O vento deslizava pelas folhas como um sussurro antigo, trazendo consigo o perfume das uvas e das memórias. A luz do sol nascia devagar, tocando as colinas com uma ternura quase humana. A câmera imaginária sobe lentamente pelo morro, atravessando o véu da neblina, até encontrar a videira de Carmen, agora majestosa, coberta de cachos maduros, cercada por flores brancas e pequenas fitas deixadas por quem vinha pedir proteção. No alto, uma placa simples de madeira dizia: "Aqui, o amor foi mais forte." Aos pés da árvore, Gabriel, agora com cabelos grisalhos, observa o nascer do sol ao lado da filha Helena, já adulta. Ela carrega um bebê no colo, o primeiro neto de Gabriel. "Ele dorme tão tranquilo", sussurra ela. "Parece que sente o lugar." Gabriel sorri, olhando o horizonte. Ele sente. O vale tem memória. O vento sopra mais uma vez, e as folhas da videira se movem suavemente, como se acenassem. Um raio de luz atravessa as nuvens e cai exatamente sobre o tronco da árvore. Gabriel fecha os olhos e, por um instante, é como se ouvisse a voz de Carmen, suave e eterna. "Não tenham medo. O amor nunca morre. Uma lágrima escorre, mas é de paz, não de tristeza." Helena o abraça, e o bebê murmura um som baixo, como um sussurro de vida nova. A câmera se afasta lentamente. Mostra o vale inteiro coberto de luz, vinhas se estendendo até o infinito, o rio brilhando como prata líquida e, ao fundo, o instituto com sua fachada branca, onde uma bandeira trêmula ao vento. Nela, um símbolo simples, um coração entrelaçado a uma videira. A narração final ecoa suave, como voz de Carmen, misturada ao som do vento. O amor é a única herança que o tempo não consome. Ele floresce nas mãos que cuidam, nas almas que perdoam e nos corações que escutam o choro dos que não têm voz. Quando escolher entre o medo e a coragem, lembre-se, o amor é sempre o caminho de volta para casa. A imagem congela no instante em que o sol ultrapassa o topo das montanhas e inunda o vale inteiro com luz. Fade out. Silêncio. Depois, o canto distante dos pássaros. O sol nascia sobre o Vale dos Vinhedos como um quadro em movimento. Os primeiros raios dourados atravessavam o nevoeiro e pintavam as colinas com um brilho suave. O vento carregava o perfume das uvas, amadurecendo, e o som distante das cigarras se misturava ao murmúrio do rio. Era o início de um novo ciclo, e também o fim de outro. 30 anos haviam passado desde aquela tarde em que Carmen enfrentara Daniela Herrera. O tempo, generoso com os justos, deixara em Carmen marcas serenas de sabedoria. Aos 91 anos, ela continuava lúcida, serena e ainda gostava de caminhar entre as parreiras com o chapéu de palha que Gabriel lhe dera no seu aniversário de 60. O Instituto Helena agora era uma referência internacional em reabilitação e inclusão. Tinha filiais em várias capitais do Brasil e até em Lisboa. O Centro Carmen Silva, inaugurado anos atrás, transformara-se em um farol de esperança para milhares de famílias. Gabriel Herrera, agora com 46 anos, era o diretor do Instituto e um homem respeitado, conhecido pelo carisma e pela humildade. O mesmo menino que um dia chorava com medo no quarto escuro, agora inspirava multidões. Seu semblante lembrava o de Matias, que havia partido há alguns anos. Mas o coração, esse, era todo de Carmen. Naquela manhã, ele foi até a casa principal da vinícola. Encontrou Carmen sentada na varanda, observando o vale com uma manta sobre os ombros e uma xícara de chá nas mãos. "Ainda acordando cedo, hein?" brincou ele sorrindo.
Carmen levantou o olhar e sorriu de volta. Os pássaros não me deixam dormir, Gabriel. E eu gosto de vê-los começar o dia. Ele se sentou ao lado dela. Hoje faz 10 anos desde a inauguração do novo centro. Eu sei. Ela olhou para o horizonte. Parece que foi ontem que você me trouxe aquele primeiro desenho, lembra? Nós três de mãos dadas, na frente da vinícola. Gabriel riu baixinho. Eu ainda tenho aquele desenho. Está emoldurado no meu escritório. E o sol ainda é grande demais? Não, sempre. Silêncio, apenas o som das folhas sendo tocadas pelo vento. Sabe, Gabriel, disse ela depois de um tempo, eu penso muito em como o amor é uma semente teimosa. Você joga na terra errada, ela sofre, quase morre. Mas se um dia encontra o sol e a água certos, floresce de um jeito que ninguém esperava. Gabriel segurou a mão dela. E você foi o sol da nossa família, tia Carmen. Ela sorriu. E você foi a flor mais bonita que eu vi crescer. Naquela tarde, uma cerimônia especial foi realizada no Instituto Helena. Autoridades, antigos funcionários e crianças atendidas pela instituição se reuniram para homenagear Carmen Silva pelos anos de dedicação. Um auditório lotado. A velha senhora entrou devagar, apoiada em Gabriel, sob aplausos que pareciam não ter fim. No palco, havia um banner com uma frase dela, dita muitos anos antes. Ouvir um choro pode ser mais poderoso que qualquer grito. O governador subiu ao palco. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul reconhece oficialmente Carmen Silva como símbolo de coragem e humanidade. Ao receber a medalha, Carmen se virou para o público. Sua voz, embora fraca, ainda era firme e doce. Eu não mereço tanto. Eu só fiz o que o amor mandou. O amor é o único patrão que nunca erra. Lágrimas escorriam no rosto de Gabriel. Ao final da cerimônia, quando todos vieram cumprimentá-la, ela apenas sorria, humilde, abraçando cada um como se fosse a primeira vez. Nos dias seguintes, Carmen começou a passar mais tempo no quarto. Não reclamava, mas Gabriel percebia o cansaço nos olhos dela. Um dia, ele entrou e a encontrou olhando uma caixa de lembranças. Dentro estavam fotos antigas. Helena com o bebê Gabriel, Matias sorrindo entre as parreiras, crianças do instituto e, no topo, o desenho colorido feito por ele, décadas atrás. Você guarda tudo, hein? Disse Gabriel emocionado. São pedacinhos de amor. Eles não ocupam espaço, só dão sentido. Ela segurou a mão dele. Quando eu for embora, quero que você plante uma videira nova lá no alto do morro, onde o sol nasce primeiro. Por quê? Porque foi lá que tudo começou. E porque é o lugar onde o amor nunca deixa de nascer. Gabriel assentiu, lutando contra o nó na garganta. Eu prometo, tia Carmen. Nos dias seguintes, o vale ficou mais silencioso. O vento parecia andar mais devagar, como se soubesse o que estava por vir. Numa madrugada de outono, Carmen partiu em paz, dormindo, com o rosto sereno e as mãos entrelaçadas sobre o peito. Ao lado da cama, uma carta deixada cuidadosamente para Gabriel. Meu querido menino, se você está lendo isso, é porque o meu corpo decidiu descansar, mas o meu coração continua aí. Em cada riso, em cada abraço e em cada criança que você ajudar. Nunca deixe de ouvir os pequenos sons da vida, o choro, o vento, o bater das asas. É neles que Deus fala. E quando sentir saudade, vá até o morro e olhe o nascer do sol. Eu estarei lá, com amor eterno, Carmen. Gabriel chorou como há muito não chorava. O velório foi simples, no jardim da vinícola, cercado pelas pessoas que ela ajudou. Crianças do instituto soltaram balões brancos no céu. Em cada um, uma palavra escrita à mão. Amor, coragem, esperança, vida. Dias depois, Gabriel cumpriu a promessa. Subiu ao alto do morro ao amanhecer, com uma muda de videira nas mãos. O sol nascia dourado, cortando a névoa, e o vale parecia respirar junto com ele. Ajoelhou-se, plantou a muda com cuidado e sussurrou. Essa é para você, tia Carmen. Para nunca esquecer o que você me ensinou. O vento soprou forte, balançando as folhas novas, e por um instante Gabriel sentiu um calor leve tocar seu rosto, como se fosse um beijo invisível.
Anos se passaram. A videira cresceu forte e deu frutos doces. As pessoas passaram a chamá-la de a Videira de Carmen. Casais iam até lá para pedir bênçãos. Crianças faziam excursões. E todo ano, no dia do aniversário dela, Gabriel subia o morro ao amanhecer para assistir o sol nascer. Num desses dias, já mais velho, ele levou consigo a filha pequena, Helena, uma menina de olhos curiosos e cabelo cacheado. Papai, essa árvore é mesmo da tia Carmen? É sim, meu amor. E por que ela está aqui? Porque o amor dela era grande demais para caber só na gente. Então, ficou espalhado no vento, nas folhas e na terra. A menina sorriu. Então ela mora no sol? Mora. Gabriel sorriu de volta. E toda vez que o sol nasce, ela diz pra gente, não tenham medo. O amor nunca morre. O vento soprou suave, as folhas balançaram e o vale inteiro pareceu brilhar por um instante. Porque o amor, quando é verdadeiro, nunca termina. Apenas muda de forma e continua iluminando o caminho de quem teve coragem de escutá-lo.